Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Evangelho do dia, liturgia da palavra. Um dia tão especial, hein? Um dia abençoado pelo Senhor. Evangelho do dia, liturgia da palavra. Hoje é dia 2 de agosto, segunda-feira, da 18ª semana do tempo comum. Sejam bem-vindos e bem-vindas, Eliane. Sejam bem-vindos e bem-vindas, Grazi. Olha que beleza, Grazi, com a gente, mãe. Rosana Rubim. Todos os irmãos e irmãs, nesse momento tão especial, como a Sônia, o Walter, Li, a Marisa, que está aqui do lado, né, Marisa? Sejam bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite que o Senhor nos deu e por essa segunda-feira tão especial e tão abençoada. Ó Deus, a primeira semana do mês de agosto, nós temos profetizado em oração que esse mês será o mês da bênção de Deus. Obrigado, Deus, pela Tua graça, pela Tua paz. Deus amado, por mais um dia na Tua presença. Nós Te louvamos, Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Vamos ler o Evangelho de hoje. Mateus 14, 13 a 21, querida Josiane, Vicente Acolhida, Angelita Carvalho. Olha que beleza. Querida Eni, Tereza Pereira. Tanta gente especial, né? Todos vocês são especiais. Bênção do Senhor. Vamos ler o Evangelho então. Mateus 14, 13 a 21. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: traga esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram era cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Palavra do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus, meu irmão, minha irmã. Que bênção do Senhor estarmos juntos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra santa, especial e maravilhosa. Continue falando conosco, continue nos abençoando, Pai.
em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje começa, não é, no término do evangelho de sábado. A Bíblia diz que quando João Batista é morto por Herodes, não é, o Senhor Jesus vai para um lugar deserto. E quando ele desembarca nesse lugar deserto, as pessoas vão atrás. Assim que terminou o evangelho de sábado. Olha só, Jesus ouvindo isso, ou seja, ouvindo sobre a morte de João Batista, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Não é? Jesus queria ficar num lugar deserto, separar um pouco, ter um momento de reflexão. Afinal de contas, era João Batista que havia falecido, não é? E era um projeto de Deus, porque o ministério de João havia terminado. Quando o projeto de Deus na nossa vida termina aqui na terra, o Senhor nos recolhe. E quem sabe quando será o término do nosso projeto é o próprio Deus, né? E João Batista não dá para se comparar com ninguém, né? É um homem que desde o ventre da sua mãe foi cheio do Espírito Santo. Um homem que foi abençoado, justificado no ventre da sua mãe. Ele nasce debaixo dessa graça. E quando ele é morto, Jesus então vai para o deserto. E aí a palavra do Senhor diz assim: ao saber as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Ele vai para um lugar deserto, um lugar sem casa, sem padaria, sem comércio, sem pessoas. Não é? Depois de tantos anos, ainda assim na Galileia tem vários lugares desertos, que você só vê flores, primaveras, plantas, pedras, mas você não vê casas. São lugares desertos. Jesus se recolhe para um lugar solitário e deserto. Como é importante a gente fazer isso, né? A gente também tem um local para a gente parar, orar, clamar ao Senhor, ter o nosso deserto. Nem que for um quarto que a gente entre e fique ali um pouco sozinho, orando ao Senhor, meditando. É uma bênção do Senhor ter estes desertos. E é interessante, irmãos, que a multidão fica sabendo que Jesus foi para lá. E a Bíblia diz, as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Isso significa que as multidões não chegaram ali exatamente na hora que Jesus chegou com o barco. Não é? Eles foram. Jesus não foi direto, deve ter ficado um tempo no meio do lago da Galileia. Mas quando ele desembarca, olha a palavra, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Uma multidão que veio interromper o descanso do Senhor, interromper o deserto do Senhor. E o que Jesus faz? Fica bravo? Não. A Bíblia diz que ele compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Não é? Jesus, amado, ele era movido por compaixão. O que movia Jesus era compaixão. Ele ia à sinagoga porque ele tinha compaixão das pessoas. Ele curava, ressuscitava mortos, fazia milagres, motivado por compaixão. Por compaixão pela pessoa que estava sofrendo e por compaixão pelas pessoas que estavam ali em volta, iriam ver os sinais e iriam crer em Jesus. Então, o que movia o Senhor, querida Iris, era compaixão. Não é? A misericórdia de Deus nunca termina, nunca acaba. Estava vendo o último capítulo, Marisa, do livro da Catarina, Deserto Vivo, Postinha, e ela diz assim que ela estava meditando
se a misericórdia de Deus permaneceria depois da morte dela. Aí ela foi e começou a rir sozinha, ele dá gargalhada sozinha de alegria, porque verdadeiramente a misericórdia de Deus vai continuar conosco depois da nossa morte. Né? Deus nunca vai te abandonar, Mirna. Nunca. A misericórdia de Deus e a compaixão de Deus nunca vai te abandonar. O Senhor continua com você para sempre. E quando Jesus vê aquela multidão, Jessé, Jesus tem compaixão daquelas pessoas. Olha que coisa interessante. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então Jesus passa ali aquele tempo todo, aquele dia inteiro, né? Tinha muitos enfermos. E é interessante que no evangelho de hoje, foi um dia que Jesus nem ensinou. Foi um dia que Jesus apenas curou. Ele ensinou curando, né? Alguém pode falar assim. Mas chegou a tarde. Ao versículo 15 diz: ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Não é? Nós lemos no Evangelho de João essa passagem muito linda. E agora estamos lendo o Evangelho de Mateus. Olha o que eles falam. Olha, Senhor, esse lugar é deserto, já é tarde, está na hora de mandar essa multidão de quase 10.000 pessoas embora, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Não é? A multidão aí, a multidão tinha dinheiro para comprar pão. Provavelmente a maioria ali tinha dinheiro para comprar pão. A maioria tinha. Manda embora. Não é? É interessante que Jesus não faz milagre porque as pessoas ali tinham necessidade. Era só voltar para casa. Jesus faz milagre para que as pessoas pudessem ficar mais tempo próxima dele. Para que as pessoas pudessem, segundo o Evangelho de João, ver o sinal do céu e crer em Jesus como Messias. Moisés, ele não deu o maná e o pão do céu, como diz Êxodo 16, assim também Jesus queria dar pão do céu. Eles poderiam sair embora e comprar o pão. Mas Jesus fez um milagre, não porque eles necessitavam desesperadamente de pão, mas porque Jesus queria que eles ficassem próximo dele. Jesus queria que eles ficassem ao lado dele. Jesus queria que eles estivessem ali juntos e cresce que ele era o Messias. Amados irmãos e irmãs, Jesus tem todo o poder, toda a autoridade, mas ele quer realizar coisas grandes e sobrenaturais para que nós possamos permanecer também com ele. Você não foi convidado para estar hoje com Jesus e amanhã crer em outra coisa. Não. Você vai crer em Jesus para sempre. Você será discípulo de Jesus para sempre. E todas as vezes que houver necessidade, Jesus continuará realizando seus sinais para que você continue junto dele para sempre. E aí vai chegar um tempo que não vão ser pelos sinais, vão ser pelo amor. Existem pessoas que sofrem muito perseguições por serem cristãs,
Mas por que essas pessoas não abandonam e não deixam Jesus? Porque elas entendem que Jesus é o verdadeiro pão que Deus enviou do céu. Elas não seguem mais Jesus pelos sinais em si, não é? Elas seguem Jesus porque Jesus realmente é o Messias, é o Deus encarnado, é aquele que caminha conosco. Jesus não quer que as multidões vão embora. Volto a dizer, eles poderiam ir embora e comprar o pão, mas Jesus não quer. Jesus quer que eles fiquem. Jesus quer realizar milagres. Jesus quer fazer sinais. Jesus quer, porque Jesus se compadece das pessoas. E aí a palavra do Senhor diz assim, olha, Jesus, porém, lhes disse, não precisam ir embora. Gente, que frase, hein? Não precisem ir embora. Ah, eu quero resolver o meu problema em outro lugar. A igreja não vai me ajudar em nada. Jesus está dizendo, não precisam ir embora. Você não precisa procurar nada fora de Jesus. Nada. Em Jesus você tem tudo. Em Jesus você tem plenitude. Em Jesus você tem vitória. Você não precisa deixar de congregar. Você não precisa deixar a congregação de Jesus. Você não precisa. Essas pessoas poderiam continuar ali com Jesus, com os santos apóstolos, não é? Com as pessoas que estavam ali com Jesus. Maria estava ali, né? Madalena estava ali, a turma toda estava ali, a congregação estava ali. E Jesus fala assim, olha, as pessoas não precisam ir embora. Não precisam buscar pão em outro lado. Não precisam buscar felicidade em outro lado. Alegria em outro local. Estar no deserto com Jesus não significa passar necessidade. Estar no deserto com Jesus significa ver os milagres de Jesus se realizando na sua história. Você não precisa ir embora. Essa frase de Jesus é muito interessante. Eles não precisam ir embora. Jesus, porém, lhes disse, não precisam ir embora. Isso é tremendo que Deus está falando. Presta atenção nisso. Deem vocês mesmos de comer a eles. Não é? E é uma coisa interessante, querido. Quem é que vai dar pão para as pessoas comerem? Alguém vai falar assim, pastor, foi Jesus. Jesus multiplicou. Mas quem levou o pão até as pessoas foram os apóstolos, os discípulos. Os discípulos não multiplicaram pães. Os discípulos não fizeram o milagre acontecer. Os discípulos foram apenas agentes desse milagre. Jesus fará o milagre, colocará o milagre na sua mão e você simplesmente será o condutor desse milagre até as pessoas. É você que vai levar as pessoas a crer em Jesus. É você que vai levar as pessoas a comer esse pão vivo que desceu do céu. É você que vai dar na mão das pessoas, na boca das pessoas, esse pão milagroso multiplicado por Jesus. Amados irmãos e irmãs, Jesus não deu pão para os 5.000. Quem deu foram os discípulos. Jesus fez o milagre e os discípulos corroboraram com o milagre. Naquele momento
de alegria, de comunhão, naquele momento de milagre, de alimentação, os discípulos foram fundamentais para levar o pão até aquelas pessoas. Hoje nós vamos nos encontrar com muitas pessoas na rua. Pessoas que a gente nunca viu. Você é convidado a levar o pão milagroso para essas pessoas. A falar, olha, Jesus te ama. Há uma solução para você. Não desista. Teu dia será abençoado, porque Jesus quer assim. Amados irmãos e irmãs, eles estavam comendo pão. E aquele pão estava sinalizando quem era Jesus. Você não leva doutrina, você leva pão. Percebe a diferença? Depois nós vamos aprender que o pão tem trigo, tem água, tem sal. Provavelmente isso aqui não foi pão de trigo, foi pão de cevada, mas depois nós vamos aprender isso. Mas você não leva doutrina, você leva pão. E é o pão que desceu do céu que vai converter as pessoas. Amado, as pessoas não precisam ir embora. As pessoas não precisam sair vazias da tua presença. As pessoas não precisam deixar de congregar. Nós podemos dar a elas o pão que Jesus vai abençoar, que Jesus vai multiplicar. Nós seremos portadores do milagre de Jesus. Com palavra de esperança, com palavra de fé, com pão. Nós somos portadores do Evangelho do Senhor Jesus. E aí, queridos irmãos e irmãs, prestem atenção na palavra. Não preciso ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Não é? Olha que coisa linda, nossa tarefa, nosso trabalho, querido. E aí Jesus diz assim, aliás, eles respondem, mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Jesus perguntou quantos pães e peixes eles tinham. Sim ou não? Jesus não perguntou. Talvez Jesus fale assim, vá lá e dá uma palavra. Aí você diz assim, Senhor, mas estou com dor na perna. Jesus não perguntou isso. É a mesma coisa, Deus fala para Moisés, Moisés, vai lá no Egito e tira o povo de lá. Aí Moisés falou assim, eu não sei falar. Deus perguntou isso. Amado, para de ficar dando desculpa com a miséria de 5 pães e 2 peixes. Quem vai operar na sua vida é Deus. Quem vai operar nesse pão é Deus. Quem vai operar no que você tem na mão é Deus. O milagre começa com o que você tem. O que você tem? 5 pães e 2 peixes? Entrega a Deus. É tremendo, amado. Ninguém precisa ser milionário para servir a Deus. Sirva a Deus com o que você tem. Entregue o dízimo do que você tem. Oferte daquilo que você tem. Porque é em cima do que você tem que Deus vai multiplicar para a obra e vai multiplicar para a sua vida. A tua prosperidade está baseada na fidelidade daquilo que você tem, não da fidelidade daquilo que você não tem. Entendeu aí o mistério? A prosperidade está baseada na fidelidade do que você tem, não na fidelidade do que você não tem. Eu tenho só 5 pães e 2 peixes. Jesus não perguntou isso. Não é? Aqui no Evangelho de Mateus, não.
Olha, dê a multidão a comer, mas como? Só tem aqui 5 pães e 2 peixes. São as desculpas verdadeiras que nós damos, né? Ô, Senhor, eu estou com dor no pé. É verdade, a pessoa está com dor no pé. Mas isso não significa que ela não vai realizar o grande milagre de Deus. Amado, mês de agosto é o mês da bênção de Deus. É o mês da bênção de Deus. Ontem à noite fui pregar na igreja em Magé. Igreja Anglicana, Missão do Espírito Santo. Pastor Luiz Ausman. Uma benção. E o pastor terminou o culto dizendo sobre isso, né? Que nós, o pai, a mãe, nós precisamos voltar à prática de abençoar os nossos filhos. Né? Nós temos a graça sacerdotal. O pai e a mãe têm essa graça sacerdotal, como um sacerdote mesmo, de levantar a mão e falar assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Ah, só minha mão, só 5 pães e 2 peixes, não interessa. Não é? Você entrou no teu trabalho, coloque a sua mão e diz assim: eu abençoo o meu trabalho em nome de Jesus. Nós realizamos as obras de Jesus. Podemos falar: Senhor, abençoe aqui. Sim, mas eu, como realizador da obra de Jesus, em o nome de Jesus eu vou realizar a obra dele, dizendo: eu abençoo em nome de Jesus. Volta a fazer isso, querido. Volta a ministrar o sobrenatural de Deus. Volta a crer. A gente à tarde, ontem eu comecei a trabalhar 9 horas da manhã, terminei que hora? 00:08. Eu fui dormir agora mesmo. E a gente foi para um canal lá em Magé, canal bem pobrezinho, mas muito pobre, um lugar muito violento. E a gente lá entregando roupas, né, para as pessoas e lanchando com eles e ministrando a palavra nesse canal. Aí nós fomos levar uma senhora na casinha dela, né? Uma senhora tão bacana, mãe. Ela falou assim: vem aqui o senhor, sua filha, seu filho, sua esposa almoçar comigo, vem. Que gracinha, né? Olha aí, pessoas tão bondosas, né? Então, queridos, e ela falou assim que ela estava com pedra na vesícula, muita dor, sofria muito, todos os dias, né? O que eu podia fazer ali por ela, gente? Coloquei a mão na mão dela, falei: deixa eu orar com a senhora, né? E ministrei a bênção da cura no nome de Jesus. Amado, não é que você vai fazer alguma coisa, quem vai fazer é Deus. Seja apenas um canal de bênção. Dê o pão para as pessoas. Se você não for usado e não fizer isso, você nunca vai ver Deus te usando. Chegou a hora, amado, de você parar de ser aquele passarinho no ninho. Eu lembro lá perto de casa, a gente morava em Ji-Paraná, o passarinho fez um ninho no Jardim da Marisa. Né, mãe? Quando a gente ia mexer assim na flor, a gente só via aquela boca assim, amarela, assim. Né? Ele assim faz aquela boca amarela. Mexe no ninho, na mesma hora, eles abrem a boca. Chegou o momento da gente parar de ser o passarinho no ninho. Chegou o momento da gente ser apóstolos de Deus, viver o nosso apostolado alimentando as multidões. Nós que vamos colocar comida na boca das pessoas agora. Que é Jesus o pão da vida. Que é Jesus o Senhor dos senhores. Louvado seja o nome de Jesus. Que coisa tremenda, hein? Eles não precisam ir embora. Dê vocês mesmo de comer. Mas ele respondeu: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes.
Jesus não perguntou nada disso. Não é aqui no Evangelho, nesse Evangelho não. Né, Marisa? Nesse Evangelho não pergunta nada. Então Jesus lhes disse, trago esses pães, esses peixes aqui para mim. Aí está o segredo. O segredo, olha bem, não é essa matemática. A minha miséria vai alimentar as pessoas. Não vai, não. 2 pães para mim, se eu der para Marisa, serão 2 pães. 2 pães para mim, se eu der para Elonede, serão 2 pães. Mas os meus 2 pães, se eu colocar na mão de Jesus, ele vai alimentar 5.000 homens e mulheres e crianças. Por isso que Jesus fala, olha, esses 5 pães e 2 peixes, entrega a multidão. Não, ele não fala isso. Ele diz assim, olha, traga para mim. A tua miséria não vai alimentar a miséria de ninguém. O teu pouco não vai ajudar o pouco de ninguém. O segredo, essa matemática de Deus, está em eu pegar o meu pouco, colocar nas mãos sagradas do Senhor, colocar no altar da mão do Senhor, colocar na congregação da mão do Senhor. Porque a partir do momento que eu faço isso, a partir da mão do Senhor, ele vai voltar para a minha mão e eu vou poder alimentar as multidões. Eu vou entregar meus 5 pães e 2 peixes e vou receber 10.000 pães e 10.000 peixes para alimentar 10.000 homens e 10.000 mulheres. Isso é tremendo e sobrenatural. Se você tentar com a sua miséria, com a sua limitação, com a sua fraqueza, com a sua carnalidade, com a sua humanidade, com a sua pecaminosidade adâmica, eu vou fazer alguma coisa pelas pessoas. Você não vai fazer nada. Você não consegue nem fazer para você. Agora, quando você pega o pouco que você tem e coloca na mão do Senhor, você vai ser agente de milagres para abençoar multidões. Eu acho que esse é o maior conflito, eu acho que esse é o maior, a maior dor, a maior frustração de qualquer líder. Querer pegar o que ele tem e dar para as pessoas. Não vai funcionar. Eu tenho que pegar o que eu tenho, jogar na mão do Senhor e falar, Senhor, aqui é o que eu tenho. Essa aqui é a minha possibilidade, essa aqui é a minha cultura, essa aqui é a minha limitação, essa aqui é a minha miséria. É isso que sobrou de mim. Não é? Talvez uma pessoa foi no passado muito usada por Deus, mas se envolveu em pecado, foi totalmente destruído, perdeu saúde, perdeu a idade, perdeu tempo. Gente, perder tempo é tão complicado como perder saúde, sabia? Ele fechou os olhos assim e já estava com 50 anos. Ele fechou o olho de novo, 70. Ele perdeu tempo, perdeu saúde, perdeu tudo, sobrou o resto. Eu já encontrei muitas pessoas assim, mas sobrou o resto. E agora? Bem, se verdadeiramente hoje você pegar esse resto que sobrou da sua vida e colocar na mão misericordiosa de Jesus, o Senhor vai multiplicar e você vai poder abençoar multidões. Olha que coisa linda, querido. Esse é um processo de Deus. Eu não tenho como abençoar as pessoas. Eu não tenho como dar alguma coisa para as pessoas. Mas eu posso me entregar
completamente em Deus. E aí o Senhor me dará essa graça de poder alimentar as multidões. Isso é tremendo e sobrenatural, querido. E olha bem, tendo mandado, então Jesus lhe diz, traga esses pães e peixes aqui para mim. Tá vendo? Não é para levar para a multidão, não é para tentar enfrentar o problema sozinho, é para colocar na mão de Jesus. A mão de Deus, a mão do Senhor. Olha bem, amado, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Ele fez um beracá no hebraico. Ele pega os 5 pães. Talvez estava num saquinho. Um saquinho feito de folha de palmeira, mãe. É vine que eles falam? É, um cestinho. Cestinho de vine. Porque não daria para pegar 5 pães. Daria assim, ele é fininho aqueles pães. Não é? Pegou os 5 pães, 2 peixes, ergueu para o céu assim e abençoou. Que gesto lindo, hein? É um dos ícones mais bonitos, esses ícones de Jesus, mãe. Pegando esse pão e levantando para o céu. Depois, tendo partido os pães, ele corta os pães, olha, deu os discípulos, e estes deram às multidões. Tá vendo? Deus vai abençoar você, você vai abençoar as multidões. Deus vai abençoar você, você vai abençoar as multidões. Mas para que Deus te abençoe, primeiro você tem que dar para Ele. Dar, entregar o que você tem, entregar o que sobrou de você, ser fiel ao Senhor, dê ao Senhor, entregue ao Senhor, e Ele depois vai te dar multiplicado para você abençoar as multidões. Aleluia! Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão que sobraram. Como eram 12 apóstolos, cada apóstolo ficou com um cesto cheio de pão. Tá vendo, mãe? Que beleza, hein? Esse pão deve ter durado aí uma semana. Não é? E os que comeram era cerca de 5.000 homens. Além das mulheres, 5.000 mulheres. E além das crianças, 15.000 crianças. Com certeza. Com certeza. Mamãe teve 10 filhos. Então eram 5.000 homens, né? 25.000 pessoas. 5.000 homens, 5.000 mulheres no mínimo. Porque tinha mãe também, mãe. Tinha mãe, esposa, né? Então eram 8.000 mulheres, 19.000 crianças, né? 40.000 pessoas. Glória a Deus. É assim que acontece, querido. Seja fiel. Mas meu dízimo é tão pequeno. Seja fiel. Entregue o seu dízimo ao Senhor. Mas minha oferta é tão pequena. Entrega lá na mão do Senhor. Mas meu talento é tão pequeno. Entrega lá na mão do Senhor. Só tenho 5 pães e 2 peixes. Entrega na mão do Senhor. No momento que você faz essa dinâmica de entregar na mão do Senhor, o Senhor entregará nas suas mãos. Você abençoará essas 40.000 pessoas. Ainda sobrará prosperidade e providência para a sua vida. Seja fiel. Confia, descansa e seja fiel. Trabalhe. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo essa pessoa que ouviu essa palavra, que foi tocada por ti hoje e que mudará a sua vida. Ela age na fé e nessa fé, em nome de Jesus Cristo, essa vida será um instrumento de Deus para abençoar multidões. Em nome de Jesus. Amém. Que legal, hoje é aniversário do Fausto, né, Marisa? E do cunhado da Herodia, Gilcélio. Cunhado da Herodia é o? Gilcélio. Gilcélio. Gilcélio, irmão Davi. Eu não. Gilcélio. Olha aí, cunhado da Herodia e do Fausto. O Fausto encomendou uma carreta de cajuzinho, bolo e pastel de carne. Gilcélio, então, vai mergulhar nos pastéis de carne hoje, mãe. Vai ser um dia muito festivo. Que alegria, não é? Glória a Deus. Vamos orar agradecendo, colocar os enfermos na mão do Senhor. Continuo orando pela Maria Regina, pela Dona Maria, do pastor João Batista. Continuo orando pela querida Moisete, Ivete, a Luzia, o querido Osmar. Estamos continuando orando por essas pessoas tão preciosas, hein? Não é? Orando por você que precisa dessa oração, pela Penha. Nathalie, estou orando por você, Nathalie. Em nome de Jesus. Orando pela Silvia, né, Silvia? Gabriela. Estamos orando por vocês, estão colocando suas enfermidades diante do Senhor. Pela Zuleika. Pela Zuleika, que operou sexta e não tem notícia dela. Vou ver com o pastor Paulo hoje. Não é? Quem mais, mãe? A Neuza, né? Maria Neuza. A Dona Gutinha, que operou também essa semana. Não é? Nós vamos fazer uma oração muito especial hoje também. Eu quero que você imagine a mão de Deus assim. Mão de Deus. E eu quero que você pegue toda a tua dor, todo o teu problema, todo o teu talento. Não é? Talvez você esteja aí do teu lado com o exame, você vai apresentar ao médico da sua saúde, ou até com o laudo médico, não é? Você vai colocar-se na mão do Senhor. Um problema jurídico, um problema trabalhista, uma situação envolvendo sua empresa, não é? Seu trabalho, um problema envolvendo seu cônjuge, um desafio, um sonho. Nós não podemos só colocar problema, coloca sonhos também, projetos. Nós vamos colocar na mão de Deus. Deus vai te abençoar e você vai abençoar multidões. Coloca aí na mão do Senhor. Hoje é aniversário de casamento da Denise e Marco. Ah, Denise? Denise Vieira? 35 anos. Denise Marcos? Marco. Denise Marcos, parabéns. Que alegria. Bênção do Senhor. Vamos colocar então diante da mão do Senhor. Senhor, te agradecemos pelo cunhado da Herodia. Qual o nome? Gilcélio. Gilcélio. Colocamos o Fausto diante de ti, te agradecemos. Te agradecemos pelos 35 anos de casamento da Denise e do Marco. E colocamos nas tuas mãos nossa angústia, nossa doença, nosso problema financeiro, aquela situação da empresa. Nós colocamos tudo nas tuas mãos. Pedimos a Deus o milagre do Senhor. E pedimos a Deus que só venha abençoar muitas pessoas através da nossa vida. Que hoje possamos distribuir pães, com padeiros, distribuir pães, que é Jesus. Senhor amado, toma cada pessoa enferma.
Abençoe cada pessoa que ora comigo. A Tereza, a Elonede, a Iris, a Iris, a Lígia, a Alice. Deus, cada pessoa que está clamando, toma Cléio, Leobino, tão queridos. Toma o irmão Davi, Pai, eu coloco a saúde do irmão Davi nas tuas mãos, da Nathalie. Pai, eu coloco o Gênison também, que pediu oração. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, eu abençoo cada pedido de oração agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, que a tua bênção sobrenatural esteja alcançando cada vida agora. Abençoa o dia do pastor Orlando Lima Júnior. Abençoa o dia do meu irmão, da minha irmã, da Érica Nery e de cada pessoa que está agora colocando nas tuas sagradas mãos os seus 5 pães e 2 peixes. Senhor, nessa fé nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Diga graças a Deus. Que alegria! Com Jesus é só vitória. Tenha um dia feliz e abençoado. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se Deus quiser e permitir, se Ele quiser e permitir, amanhã, 8 horas da manhã, estaremos juntos nessa santa devocional. Compartilhe esse vídeo. Um beijo no seu coração. Fausto, coma muito pastel, cajuzinho e bolo. A paz do Senhor!